Vender é mesmo uma arte, né? E todos nós vendemos alguma coisa, né? Você pode vender um produto, você pode vender um serviço ou você pode vender uma ideia. Então nós estamos sempre no mundo dos negócios, principalmente vendendo alguma coisa. Agora tem alguns furos na água nesse negócio de vender, principalmente por conta da tecnologia, né? Então, não sei se você já passou por essa, já praticou, já assistiu o que eu vou contar agora, mas é alguém passando slides na frente de um público para o qual você quer vender o seu produto, vender seu serviço ou sua ideia, e ficar lendo os slides que estão passando, esses slides de PowerPoint, e fica lendo aquilo e o ouvinte lá calado, prestando atenção, e o vendedor, no caso, mais preso ao que ele está lendo, as palavras, do que ao enredo, porque às vezes as coisas não têm nenhuma narrativa interessante, né? Mas é só explicações de algum produto, de algum serviço, e aí esse vendedor, ele perde a chance de exercer uma influência sobre os ouvintes ou sobre os clientes, já que é um processo de venda, né? E isso sempre vai acontecer quando o sistema técnico prevalecer sobre o sistema humano. Ou seja, toda decisão de compra, aí que a gente precisa prestar atenção, é uma decisão emocional. Então tem sempre um componente afetivo nas relações que tentam de alguma maneira criar uma conexão entre o vendedor e o comprador. Tem a ver com o tom da voz, tem a ver com a maneira como as palavras são colocadas, tem a ver com a reação de quem escuta, né? E o ajuste da fala na medida dessa reação. Tem a ver com a emoção que está na voz, que está na fala. Tem a ver com um conjunto de argumentos que sejam coerentes, porque essa coerência que vai fisgar o comprador, porque ele precisa sentir que tem verdade por trás do que ele está escutando. Aí o cliente se aproxima e ele se engaja, e aí ele até se conecta de verdade. Uma coisa que nós precisamos entender sobre processos de venda é que não se trata de uma apresentação da melhor oferta. Esse é um engano. Trata-se da compreensão da melhor demanda, tá? É importante que a gente frise isso, porque às vezes o vendedor, ávido por apresentar a sua melhor oferta, ele descuida de compreender a melhor demanda. Então, vender não é encaixar, não é a demanda na oferta, mas é exatamente o contrário, é encaixar a oferta na demanda. Bom, se isso já está entendido, aí eu vou colocar agora para você 4 tipos de conexões que precisam ser conquistadas quando se aborda um cliente. Quais são as 4 conexões? Bom, a primeira conexão está na escuta. Aí é que tá, não é falar mais, é falar menos, e está numa escuta atenta, numa escuta assim preciosa, tentar compreender mesmo o que o cliente está dizendo sobre o seu problema, sobre os seus interesses, sobre os seus benefícios que ele pretende que sejam atendidos ou resolvidos, etc. Então, assim, a primeira coisa é conexão com o cliente, uma conexão que tem a ver com a conversa, com o processo de falar e de escutar, mas aonde a fala é menor do que a escuta. A segunda conexão, então vamos lá para a segunda conexão, tem a ver com os interesses. Quais são mesmo os interesses que o cliente tem? Se for uma venda corporativa, então ele tem interesses corporativos, interesses para resolver um problema da empresa para a qual esse comprador, esse cliente trabalha. Mas mesmo assim, mesmo sendo um cliente, uma venda corporativa, ele tem interesses pessoais que precisam ser identificados, não é? Interesses pessoais
ou profissionais que precisam ser identificados. Então, quais são mesmo os interesses que estão em jogo? E se não é uma venda corporativa, mas é uma venda ao consumidor final, a um cliente direto, como costuma se dizer, então há de se prestar atenção também nos interesses, nas buscas que esse consumidor tem a respeito do processo de compra. Conexão com a pessoa, conexão interpessoal, é a primeira que eu já citei. Conexão com os interesses do cliente, é a segunda que eu estou citando. Conexão com os sentimentos do cliente. Que sentimento? E aí é necessário um exercício de empatia, mas quais são os reais sentimentos do cliente? O que ele está sentindo naquele momento? O que ele está com medo, está com angústia, ou não, ele está com sentimento positivo, sentimento de conquista, sentimento de que vai adquirir algo muito valioso para a vida dele. Qual é o sentimento que está presente naquele cliente? 3 conexões, vamos repetir: uma conexão interpessoal, primeiro a relação, segundo, uma conexão com os interesses daquele cliente. Terceiro, uma relação com os sentimentos daquele cliente. E a quarta conexão, assim, a derradeira, a mais forte, a mais profunda e talvez a mais difícil de se chegar até lá, né, tem a ver com a conexão com os valores do cliente. Quais são os valores que representam aquele cliente, aquela pessoa? E são valores virtuosos daquela pessoa. Não é? É a integridade, é a honestidade, é a verdade, é a beleza, é a bondade, a generosidade. O que é que você cria de fato uma conexão com aquele cliente que provavelmente você também tem esses valores virtuosos, você vendedor no caso, né? Mas aí você tem uma conexão de verdade com aquele cliente. Recapitulando, uma conexão interpessoal, que tem a ver com a qualidade de conversa, uma conexão dos interesses, os interesses do cliente, é com esses interesses que você tem que se conectar. Uma conexão com os sentimentos do cliente, uma conexão com os valores do seu cliente. Isso é como descascar uma cebola. A primeira camada é a relação, a segunda camada são os interesses, a terceira camada são os sentimentos, a quarta camada são os valores. É um exercício, não é? De escuta atenta, e não esqueça uma regra de ouro. Então, 4 conexões e uma regra de ouro. A regra de ouro é a seguinte: quem está no volante é o cliente. Você, vendedor, está no banco de passageiros. Então, deixa o cliente conduzir, dirigir. É com ele que está a bola, é com ele que está a peteca, tá bem? Isso é importante. E para finalizar, e não esquecer jamais, o grande ganhador de uma transação comercial, de uma ação de compra e venda, é o cliente. Ele tem que ser o grande ganhador. Se você sair, você vendedor, vitorioso, e ele perdedor, tá bem, muito bom, mas é a única venda que você vai conseguir fazer com ele, a menos que ele não tenha nenhuma outra alternativa e você seja um fornecedor monopolista. Mas caso contrário, tá bem, você ganhou a venda, mas você perdeu o cliente, tá bem? Você sabe, o cliente vale muito mais do que um pedido, do que uma fatura, do que uma única venda. Lembre disso.